Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Domingo passado não estávamos aqui, mas estamos sabendo que o nosso irmão Wesley falou dentro daquilo que nós temos pregado em Mateus, embora não sei qual texto que ele usou, mas ele assim foi usado também, pelo Espírito Santo e continuou na mesma linha de mensagem que nós temos desenvolvido, Deus continue abençoando a vida do nosso irmão pela dedicação, pela a disposição, que ele sempre se coloca quando precisa dele em situações assim. Mateus capítulo 9, nós vamos ler o texto que fala da cura da mulher enferma. É os versos 19 a 22. Mateus capítulo 9, os versos 19 a 22. A cura de uma mulher enferma. Então, há 2 domingos atrás, falamos da filha de Jairo, Hoje nós vamos falar desta cura que acontece no meio do acontecimento da ressurreição da filha de Jairo. Diz assim, versos 19 a 22, Mateus capítulo 9. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. Eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou-lhe na orla das vestes. Porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Senhor Deus amado, fala aos nossos corações nesse instante. O Senhor conhece a necessidade de cada coração que o Santo Espírito trouxe aqui esta noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, eu sou natural de Itabira, pertinho aqui. Não só eu, como toda a minha família. Itabira é conhecida por 2 motivos. A Vale, mineração, Antes a companhia Vale Rio Doce, hoje simplesmente Vale, uma das maiores mineradoras do mundo. E também para quem gosta de literatura, principalmente professores na área da língua portuguesa e pedagogos em si, pelo poeta Carlos Drummond de Andrade. Eu particularmente não sou fã. Mas preparando a mensagem aqui, como eu sempre gosto de fazer nos meus exórdios, eu lembrei de um poema dele, pequeno, que diz assim, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Como eu falei, a princípio, particularmente, eu nunca entendi esse poema. Mas ao olhar para esse texto, que é o nosso texto base para nossa meditação nesta noite, um trecho desse poema me chama a atenção, e é quando ele fala assim, as minhas retinas fatigadas, ou cansadas, estão cansadas. Então, creio que ele escreveu esse poema aqui já mais para idoso ali. Retinas fatigadas, e as próprias escrituras falam que, como nós lemos no Salmo 90, que chega uma determinada idade, tudo é enfado e canseira. Assim que o Salmo 90 nos fala. O próprio Salomão, em Provérbios, no capítulo 1, verso 8, ele vai dizer que todas as coisas são canseiras. Porque essa é a nossa vida. Essa é nosso dia a dia. É uma das músicas cantadas, fala que exatamente que no tanto de dificuldade que nós passamos, as lutas que nós passamos, tempestades, enfim. Mas o que será que esse poeta falou aqui? Ele cansado de quê? Irmãos, a vida do homem pós-queda é uma vida de enfado e canseira. O próprio Deus, quando vai tratar com Adão após a queda, ele fala que a terra, com dificuldades, iria dar o sustento. Algo que era um trabalho fácil e prazeroso, agora não é mais um trabalho fácil e também não é tão prazeroso assim. As mãos iriam criar calos,
A terra iria criar dificuldades para dar ao homem aquilo que ele necessitaria para a sua sobrevivência. Na nossa vida, nós estamos sempre assim, cansados. Às vezes, não fisicamente, mas mentalmente, infelizmente, como em um texto que nós vamos ler para o nosso momento de ceia, Paulo fala assim, olha, essa é a razão porque há entre vós não muitos fracos, tem em meio de vocês muitos fracos e doentes, né? Não só no sentido de uma doença física, mas sim, espiritualmente falando. Nós estamos cansados de ter tanto sofrimento. Não apenas o nosso sofrimento, mas o sofrimento de pessoas que amamos. Muitas das vezes sofremos mais por causa de alguém que nós amamos está sofrendo do que às vezes com o sofrimento nosso mesmo, né? Se pudesse, nós falaríamos assim, Senhor, tira o sofrimento dessa pessoa que eu amo e coloca em minha vida, na minha conta. Com certeza. E às vezes sofremos até com o sofrimento de quem nós não conhecemos, quando olhamos para alguma outra reportagem e nos indignamos com os acontecimentos. Agora, e quando o sofrimento dura anos? E quando o sofrimento dura 12 anos, como é o caso dessa mulher? Como é que nós ficamos? 12 anos enfrentando uma luta. Claro que se pararmos, se perguntarmos, de repente entre os irmãos, pode ter alguém que está sofrendo, passando por uma dificuldade há mais de 12 anos. Mas, por outro lado também, espero que seja a maioria, nenhum de nós, que nós possamos, os nossos sofrimentos não duraram-se muito tempo, né? Não duraram-se muito tempo. O nosso texto base traz a história de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Os irmãos, vejam que interessante que essa história dessa mulher, ela está no meio de um problema que um pai estava enfrentando e que nós falamos há 2 domingos atrás, né? Quando Jesus é o rei que atende o pedido de um pai desesperado. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tema Jesus é o rei que atendeu ao pedido que não foi feito. E que muitas das vezes nós estamos passando por problemas, dificuldades, e nós não temos força nem para fazer ou externar o nosso pedido, o nosso desejo. Imagina, no mesmo ano em que uma casa se alegra porque nasceu uma menina, Jairo e sua esposa e seus familiares, olha que alegria, nossa casa, agora nós temos uma filha. No mesmo ano em que uma casa está alegre, uma outra casa começa a enfrentar um problema. A criança tinha 12 anos e a mulher sofria há 12 anos. Isso que Mateus vai falar para nós no verso 20, né? Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Não só Mateus, como Marcos no capítulo 5 e Lucas no capítulo 8 também registram essa história. E mais uma vez, Mateus traz poucos detalhes, então nós vamos muitas das vezes aqui nos recorrer a Marcos e Lucas, porque eles trazem riquezas de detalhes sobre este acontecimento. Irmãos, a doença dessa mulher era uma doença tão terrível que essa doença ela afastava essa mulher de qualquer convívio social. Muitos creem que provavelmente ela estava com uma desordem menstrual, que não passava, ou poderia ser um problema, uma infecção no útero, que lhe causasse uma hemorragia. O fato é que durante 12 anos essa mulher perdia sangue de uma forma descontrolada, e assim, essa doença trouxe para ela não só consequências físicas, uma fraqueza, uma anemia, mas trouxe para ela também consequências sociais e espirituais. Por exemplo, essa mulher, por causa desse sangramento, ela é considerada do grupo intocáveis. Ou seja, junto com os leprosos, ela não poderia viver no meio da sociedade. Junto com os leprosos, ela não poderia ser tocada por ninguém por ser uma doença considerada impura. E não era uma doença rara, era uma doença que acontecia com uma certa frequência naquela época. Esse mal incurável que essa mulher sofria, esse sangramento, fazia com que ela não pudesse nem ir à casa de Deus. Ou seja, também trazia então consequências para a sua vida espiritual.
excluía essa mulher de qualquer tipo de relação social com os outros judeus, com o seu povo, com a sua família. Essa enfermidade mantinha essa mulher afastada do culto a Deus. Nem na igreja ela podia ir. Os judeus, depois do cativeiro, ou durante o cativeiro e depois do cativeiro, eles inventaram um monte de regras. Eles têm algo chamado de Talmud, que é um livro cheio de regras. E nesse livro, no Talmud, eles têm pelo menos 11 possíveis tipos de cura para uma doença da qual essa mulher estava sofrendo. Ela, com certeza, foi submetida a tratamento com tônicos, com adstringentes, mas também ela foi submetida, provavelmente, a tratamentos que eram mais superstições. Por exemplo, eles acreditavam que se a pessoa com essa doença levasse em uma bolsa cinzas de ovo de avestruz, poderia ser curado. Se fosse no verão, teria que ser em um pano de linho. Se fosse no inverno, teria que ser em um pano de algodão. Pura superstição. Ou, de repente, essa mulher teria que fazer o uso de grão de cevada, e esse grão de cevada não poderia ser colhido em qualquer lugar, não. Teria que ser encontrado no meio de esterco de uma jumenta. Olha, mas o texto fala para nós que essa mulher, durante 12 anos, ela investiu tudo o que ela tinha. Então, provavelmente, ela tinha uma boa posse, ela era uma pessoa talvez rica, mas tudo que ela tinha gasto nesse tratamento. E então, imagino que ao fim do seu dinheiro, ela recorreu a esses tipos de superstições aqui. Mas o fato, irmãos, é que nada funcionou. Nada funcionou para aquela mulher. Muitas das vezes nós chegamos num beco sem saída, e agora para onde eu vou? Ou nós chegamos no fundo do poço, e a única alternativa que nos resta é olhar para o alto. E agora, como eu vou sair deste buraco? Então, irmãos, diante dessa situação, essa mulher, ela fica sabendo sobre Jesus, ela agora tem para ela a última esperança, ou eu tentei de tudo, mas me apareceu agora uma última esperança, e creio que dessa vez vai funcionar. E eu quero então chamar a atenção dos irmãos para 4 atitudes no comportamento desta mulher. 4 atitudes dessa mulher que tinha no coração um pedido, e como eu disse, ela não fez. Nenhum dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nenhum deles registram isso. Ela, não, em momento nenhum, chegou para Jesus e pediu para que fosse curado, como Jairo fez. Jairo, Senhor, a minha filhinha está à morte, vamos lá na minha casa, e o Senhor vai colocar a mão sobre ela, ela vai restaurar a vida dela. Como outros, né? O cego, eu quero ver. Quando Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? E tantos outros, os cegos à beira do caminho, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas essa, irmão, é uma das poucas curas, ou talvez a única, em que não há um pedido, em que não há um diálogo, mostrando para nós que mesmo aquele problema que nós não conseguimos expressar em palavras, o nosso Senhor conhece as nossas necessidades. Aquele problema mais íntimo que eu não tenho coragem de compartilhar com os irmãos, o Senhor conhece. E Ele pode dar a solução para este problema. A Bíblia nos diz, o evangelista Marcos fala assim que essa mulher ouviu a fama de Jesus. Tudo o que Jesus havia feito, ela ficou sabendo. Imagino a esperança renascendo no coração daquela mulher, que não podia chegar perto de ninguém. Até os tratamentos eram meio que distantes, os médicos não podiam tocá-la. E agora ela ouve falar que tem alguém andando por Cafarnaum, pela Vila do Consolo, alguém que tem poder para curar, alguém que ressuscita mortos, alguém que cura de qualquer enfermidade, alguém que liberta de qualquer espírito maligno, alguém que tem um nome que está acima de todo nome, e ela fala, eu vou até ele.
Porque não há outro meio, não existe mais nada. Eu já tentei todas as formas. Como eu disse, chamo a atenção dos irmãos para 4 atitudes dessa mulher, assim como nós olhamos em Jairo. A primeira atitude dessa mulher, que nós temos que copiar diante daquilo que nós pedimos ao nosso Deus, é que essa mulher foi uma mulher de fé. Volte lá em Marcos, abre em Marcos no capítulo 5. Como eu falei, Mateus ele não traz muitos detalhes, não, né? Nós temos visto isso. Marcos no capítulo 5. A partir do verso 25. Olha o verso 28. Primeiro o verso 27, né? Ela, tendo ouvido a fama de Jesus, ela veio por trás de Jesus, por entre a multidão, e tocou as vestes de Jesus. Verso 28. Porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. A primeira atitude dessa mulher foi uma atitude de fé, porque ela dizia assim: olha, esse homem é tão poderoso, eu tenho escutado tão bem dele, as coisas que ele tem feito, que eu creio que se eu for tocar, nem expor o meu pedido, nem expor o meu problema, porque os outros vão ver, os outros vão se afastar, vai ser a maior dificuldade. Não, se eu chegar e tocar nas olas das suas vestes, os judeus eles andavam, né, e as suas vestes, muitos judeus tinham como se fossem umas pequenas cordas penduradas em suas vestes. Então ela fala assim: se eu tocar em uma delas, em uma dessas olas, eu vou ser curado. O profeta Zacarias, no capítulo 8, fala exatamente isso, né? De um judeu e que seria seguido por muitos e que muitos tocariam na orla de suas vestes. Aí vem anos depois, séculos depois, essa mulher faz exatamente isso. Irmãos, Hebreus, no capítulo 1, verso 6, é um versículo que nós somos usados como base, para a base dos nossos estudos de escola dominical. Já fica um convite, participe da escola bíblica dominical, domingo às 9 horas da manhã. Nós temos que estudar como agradar a Deus. E o versículo base é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa mulher, então, ela crê que se ela se aproximar de Jesus, o Deus encarnado, ela vai receber aquilo que ela tanto procurou durante 12 anos. Fé. Ela sabia, por causa de tudo que ela havia escutado sobre Jesus, que Ele era o único que poderia resolver, então, os seus problemas. Se Ele libertou pessoas de espírito maligno, se Ele fez cego enxergar, se Ele fez surdo falar, então com certeza Ele pode curar. Mas é interessante, irmãos, que não basta apenas fé. A segunda atitude dessa mulher foi a iniciativa. Porque de repente uma pessoa está com um problema e fala assim: mas eu creio que Deus pode me curar. Eu creio que Deus pode resolver os meus problemas. Eu creio que Deus é o Todo-Poderoso. Eu creio que Jesus é o Salvador. Mas para por aí. A maioria das pessoas tem esse tipo de fé assim: eu sei que Jesus tem poder, mas aí para por aí. Essa mulher não ficou, não sabemos onde ela estava quando ela teve essa ideia, ou quando ela pensou, né? Eu vou lá e vou tocar as vestes dele e vou ser curado. O fato é que, independente de onde ela estava, ela foi. Irmãos, essa mulher voltando lá atrás, né, ela teria pela frente a grande dificuldade, a multidão. Veja que, quando nós voltamos lá no texto de Mateus, Mateus fala assim: olha, depois que Jairo pede Jesus para ir com ele até a casa dele, Jesus vai. E Mateus fala assim: uma enorme multidão apertava Jesus. Imagina o desespero daquele pai, né? Minha filha está quase à morte, vamos depressa a Jesus. E Jesus não conseguia desenvolver a caminhada por causa da grande multidão. E agora Jesus para intencionalmente para dar atenção a uma mulher que não fez um pedido, né? Simplesmente chegou. E ela tem que chegar ali em meio àquela multidão, ela tem que chegar ali, arrumar espaço, ela tem que chegar ali, encostar nas pessoas,
com medo de alguém identificá-la. Olha aqui, essa aqui é imunda. O que essa mulher está fazendo aqui? E ser expulsa. Mas, irmãos, o pensamento ou a fé dessa mulher, ela se transformou em atitude de iniciativa. O texto diz para nós, então, que ela veio por trás. Ela não só pensou, se eu tocar, eu vou ser curado. Mas eu vou. Ela veio por trás de Jesus. A verdadeira fé, irmão, significa ação. A fé que não se torna uma ação, não é uma verdadeira fé. Abraão, o pai da fé, quando ele resolve, ou quando ele recebe o chamado de Deus, sai da tua terra, da tua parentela, a Bíblia diz que ele imediatamente foi. E mais, ele nem sabia o destino. Vai que eu vou te mostrar. No caminho é que Deus foi falando para ele, você vira ali, vai para cá, segue reto. A fé, irmãos, não pode ser apenas de palavra. A fé, irmãos, ela precisa ter iniciativa. Senhor, eu estou com um problema. Eu sei que o Senhor pode resolver o meu problema. Agora, o que eu faço? Eu preciso dar essa iniciativa. Eu preciso partir em direção à solução do problema. Nós estamos falando que Jesus é aquele que se deixa encontrar. Jesus se colocou no caminho, no lugar onde Jairo podia encontrar, no lugar onde essa mulher podia encontrar. Iniciativa. O autor aos Hebreus ele vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Aquela mulher ela estava certa, ela estava convicta de que se ela fosse até Jesus, enfrentasse aquela multidão e tocasse nele, nas orlas de suas vestes, ela seria curada. A terceira atitude daquela mulher, ela teve fé. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela foi e ela tocou. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Porque ela poderia ter chegado e visto aquela multidão apertando Jesus de uma tal forma, Jesus mal conseguia caminhar, ela poderia ter voltado para trás. Vou tentar uma outra vez. Mas o problema dela já tinha consumido não só a saúde dela, não só a vida social dela, não só a vida espiritual dela, não só os bens materiais, já tinha consumido tudo. Não tinha mais tempo para deixar para depois. E aquela multidão entre ela e Jesus era mais um obstáculo. Ela não deixou ser vencida por aquele obstáculo. Ela então, no meio daquela multidão, ela vai e toca em Jesus. Mais uma vez, Hebreus capítulo 12 fala assim que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E foi isso que aquela mulher fez ao olhar para Jesus. Olha, eu estou há 12 anos sofrendo. Ali está aquele homem que pode me curar. Mas no meio tem uma multidão. Mas eu vou, porque o meu foco é ele. Quantas das vezes deixamos de receber as bênçãos porque desviamos o nosso foco, o nosso olhar. Lembro agora de Pedro, quando estava no barco e Jesus vem andando por cima das águas e fala, mestre, é o Senhor, se é o Senhor, deixa que eu vá ao teu encontro. Jesus vem. Pedro desce, primeiro pé na água, segundo pé, e vai dando alguns passos. Ele está olhando para Jesus e está caminhando, mas de repente o foco dele muda. Ele olha para baixo. Ele começa a afundar. Irmãos, é preciso ter fé, é preciso ter iniciativa, levantar e agir, mas é preciso continuar em frente, porque mais dificuldades podem e vão aparecer. É preciso que você olhe para o autor e consumador da sua fé de forma firme, de forma convicta, que é nele que está a solução para o seu problema. É em Jesus que está a solução para o nosso problema. A quarta atitude dessa mulher foi de se apresentar para Jesus. A Bíblia nos diz que assim que ela toca em Jesus, imediatamente ela se sente curada. Ela não espera, não, deixa eu voltar no médico, ou deixa eu esperar alguns dias para ver se eu realmente fui curado. Ela se sente curada. Mateus não coloca, mas Marcos e Lucas colocam
que Jesus reconheceu que dele saíra poder. Olha que diferença. Tanto que Jesus fala assim: quem me tocou? Pedro, Senhor, a multidão está te apertando e você está querendo saber quem te tocou? Olha o tanto de gente encostando no Senhor. Mas não foi um toque qualquer. Ou seja, não basta apenas crer que Jesus tem poder, ou falar, né? Que muitos falam. Tiago vai escrever para nós, fala assim: você crê que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e creem. É preciso mais. É preciso olhar de uma forma firme, é preciso olhar de uma forma certeira, sem desviar o nosso olhar, a nossa atenção daquele que pode resolver os nossos problemas. O toque daquela mulher em Jesus foi um toque totalmente diferente daquela multidão. Foi um toque de uma pessoa que sabia: olha, se eu apenas tocar, eu vou ser curado. Eu vou. A minha situação não me favorece em nada. Mas eu vou até lá. E em momento nenhum essa mulher pediu, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus, irmãos, reconhecendo que saíra poder dele, pergunta então: quem me tocou? E essa mulher no meio da multidão então levanta: fui eu, Senhor. Fui eu que tocou as suas vestes. Jesus nem pergunta: por que você tocou? Jesus simplesmente diz: olha, a tua fé te salvou. Mas quando aquela mulher se apresenta para Jesus: fui eu quem tocou as suas vestes e foi curar, ela está reconhecendo, ela está testificando, ela está glorificando para todos ali. Olha, quando Jesus fala assim, dele sair a poder, com certeza aquelas pessoas escutaram. Então, quando aquela mulher se apresenta, ela está falando assim: o poder que saiu dele veio para me curar. Ela está glorificando, ela está testemunhando sobre o poder de Jesus. Irmãos, muitas lutas ainda virão. Com certeza virão. Não é que nós gostamos ou queremos sofrer, não. Mas é que elas virão. Essa é uma consequência do pecado. E também é uma consequência da nossa fé. A Bíblia fala que aqueles que querem viver de forma piedosa vão padecer, sim, vão sofrer. Mas é certo, irmãos, que nós temos o Senhor que pode nos sustentar diante de toda e qualquer dificuldade. Diante de toda e qualquer dificuldade. Irmãos, quero trazer aplicação para nós esta noite. Jesus então diz assim: mulher, a tua fé te salvou. Jesus não falou assim: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Ou seja, aquela mulher foi atrás de Jesus para receber uma cura para o seu mal físico. E essa mulher saiu dali com muito mais. Ela não foi apenas curada, ela foi salva por Jesus Cristo. A sua fé te salvou, porque as bênçãos do reino de Deus para a nossa vida é muito maior do que uma cura física, do que resolver um problema financeiro, do que resolver um problema de relacionamento. As bênçãos de Deus para nós são bênçãos eternas. O paralítico levado pelos 4 amigos, lembra o que Jesus falou? Perdoados estão os teus pecados. Aquele homem só queria andar. Mas ele saiu dali com os pecados perdoados e andando, recebendo muito mais. Então, irmãos, quando nós colocamos os nossos pedidos diante do nosso Senhor, Paulo escrevendo aos Efésios, à igreja de Éfeso, ele vai dizer assim: olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Existe um pedido que homem nenhum fez, e mesmo assim Deus nos atendeu. Um pedido que homem nenhum, por conta própria, vai fazer. Porque, na verdade, o homem, por causa do pecado, ele é, por natureza, inimigo de Deus. E o homem, também, por natureza, ele é um ser adorador. Mas ele não quer saber de Deus, porque as coisas de Deus para o homem comum é loucura.
Mas João 3,16 está dizendo assim que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O homem não pediu para ser salvo, embora ele precisa ser salvo. Deus então envia Jesus ao mundo para salvar aquele que se havia perdido. Essa é a maior bênção. Por isso Jesus vira, olha, mulher, a tua fé te salvou. É claro, quando Jesus fala a tua fé te salvou aqui, a própria fé vem dele mesmo. Se você tem um pedido para fazer a Deus, ao Rei Jesus, faça. Mas faça igual a essa mulher. Faça com fé. Tenha iniciativa. Eu lembro de uma imagem, não sei quantos aqui já deve ter visto em alguma rede social, né? De uma pessoa que está escavando um túnel com a picareta e está faltando um pouquinho. Se ela desse mais uma pancada na parede, do outro lado tinha uns diamantes, ela simplesmente volta. De repente, falta pouco. Essa mulher estava próximo de ser curada. Se ela desistisse ali por causa daquela multidão, por causa daquelas pessoas, provavelmente a sua vida poderia ter um fim. Porque imagina uma pessoa durante 12 anos perdendo sangue. 12 anos perdendo sangue. Como uma pessoa consegue viver 12 anos perdendo sangue? A única explicação é, Deus a preservou para que ela chegasse naquele momento e aquela multidão pudesse presenciar o poder de Jesus para curar aquele grande mal. Nós temos alguma causa, até aquela que de repente nosso amigo mais íntimo não sabe, para levar diante de Deus, nós devemos fazer assim, com fé, com iniciativa, com foco em Jesus Cristo e, acima de tudo, rendendo glórias ao nosso Deus. Jesus é aquele que atendeu a maior necessidade da alma, que é a paz com Deus. Paulo aos Romanos, ele vai falar assim, que agora nós temos paz com Deus, por causa de Jesus Cristo. Se ele quiser nos curar, ele vai nos curar. Se ele quiser nos libertar de algum problema, ele vai nos libertar. Mas o certo é, independente disso, a maior bênção ele já garantiu, que foi a salvação. E um dia nós vamos morar com ele na glória por toda a eternidade. Baixe sua cabeça, vamos orar neste momento. Senhor Deus amado, ó Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra tem nos mostrado o poder de Jesus para curar, para libertar, para restaurar vidas, para trazer vida novamente ao corpo onde não tem mais. E hoje, nesta noite, ó Deus, vemos a história de uma mulher que já não tinha mais esperança, havia desperdiçado todos os seus bens, desperdiçado porque ela não encontrava, ó Deus, a cura, não conseguia o seu objetivo. Mas de repente ela fica sabendo da fama de Jesus. E hoje nós sabemos, não da fama, mas do poder de Jesus, por causa da Tua Palavra que o Senhor preservou e chegou até nós. Ó. Que nós possamos crer, ó Deus. Nós possamos, ó Deus, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que se entregou em nosso lugar. Aquele que levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores. Certos, ó Pai, de que a paz que excede todo entendimento há de guardar as nossas mentes e os nossos corações. Oramos na mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e suficiente Salvador. Amém. Amém. Vamos nossos irmãos do louvor para frente.